É correto cobrar para pregar numa igreja ou cantar? Então, cobrar para pregar depende da situação, né? Depende muito da situação. É o seguinte, cobrar para pregar. Bom, o pastor geralmente que ele vai pregar em outra igreja, ele é pastor num determinado ministério, ele tem um salário para pregar naquele ministério. Para ele ir em outro ministério, ele vai precisar fazer um estudo, ele vai tomar um bom tempo para preparar um sermão do que ele vai pregar. Eu estou falando aqui, pessoal, de pastor sério. Esses campanheiros aí que fica de igreja para igreja, esses caras não deviam nem ser recebidos em igreja, para começo de conversa. Nem pastor é. Então a gente está falando. Entenda que nós estamos falando o quê? De pastores, homens de Deus, de sérios, tá? Vamos falar de pessoas sérias, tá bom? Vamos lá. Cara, ele vai desprender o tempo dele para realizar um estudo. E vamos parar com essa conversa de dizer que ser pastor é uma coisa assim maravilhosa. Você achar que o pastor ele vai se colocar à disposição de você na igreja, que ele vai, porque gente, o pastor de verdade, ele tá lá na igreja à tua disposição. Você precisa de um aconselhamento, você vai ter o pastor à sua disposição, talvez não na hora que você queira, né? Porque tem um rebanho para cuidar. E o pastor muitas vezes ele tem família, esposa, filhos que precisam dele também. Entendeu? Então vamos parar com esse negócio de achar que ser pastor é apenas o dom do pastorado. Achar o quê? Que o cara não tem que ganhar para estar à sua disposição. Eu estou falando também de pastor que são pastores que são pastores no devido sentido, que é o quê? Que são por tempo integral. Então o cara, o que o cara faz? Ele está lá à disposição, ele está a serviço da igreja em tempo integral. Tá bom? Então ele recebe por isso. Por quê? Porque ele não tem tempo para trabalhar em outro lugar. E vamos parar com essa falácia de achar que o pastor vai lá e vai olhar para cima e vai cair um saco de dinheiro para ele pagar as contas. Ah, não, mas pastor pode trabalhar, lógico. A maioria das pessoas que vem com essa conversa que pastor tem que trabalhar fora, é o cara que ele só quer saber de chegar domingo na igreja, tá o pastor ou lá para dar a escola bíblica dominical para ele, que muitas vezes ele nem participa, ou então ele chega no domingo e só vê o sermão que o pastor presta naquele domingo. Aí ele fala que para ele pastor não pode ganhar. Imagina, pastor ganhar, que absurdo. E o pastor vai viver de vento. Então isso se aplica também ao cara que vai pregar. Outra coisa, além de cobrar para ir numa igreja visitante, cobrar, que eu digo, é uma coisa real, tá bom? Não salário de estrela. Camarim, Tá? frutas frescas. Apesar que camarim, vamos lá. Eu não acho errado o pastor cobrar para ir na tua igreja pregar, tá bom? Porque ele vai deixar de pregar na igreja que ele faz parte, ele vai ter que preparar todo um sermão, toda uma estrutura para atender aquela Se comunidade, locomover. se locomover. Então eu acho o seguinte, o pastor não só deve cobrar para pregar, como ele deve cobrar o transporte, ele deve colocar uma qualidade mínima sim no transporte. Ele não pode exigir, ah, não, olha, eu preciso de um transporte até a igreja. Tá, aí botam ele numa charrete ou amarrado atrás de um cavalo e vai arrastando ele para a igreja. E não pensem que não fazem isso porque fazem. Hospedagem, ele deve exigir também hospedagem e detalhe, qual a hospedagem que ele exige. Exigir sim o mínimo de hospedagem. Porque tem caso de pastor aí que botaram o pastor para dormir no relento. E eu tô falando de pastor sério, não pastor aí, campanheiro, que, como eu disse, isso nem pastor é. Eu tô falando de pastor sério. Botaram o cara para dormir lá nos fundos. Então vocês percebem como a coisa é séria? Então sim, voltando à questão do crente que não obedece regra. O crente também para fazer piroletagem é incrível. O que o senhor quer dizer, pastor? Por exemplo, ó, vai vir o pastor pregar. Tá bom, vai vir o pastor pregar. Primeiro, eles deixam na casa do irmãozinho. Às vezes o irmãozinho não tem nem condição de receber o pastor. E antes dele pregar, antes do culto, o pastor precisa de um tempo com calma para se preparar. Porque a palavra de Deus, pessoal, não é chegar lá de bate-pronto, falar qualquer coisa e ir embora. E com um monte de frase de efeito. Depois do culto, olha só, o pastor vai em uma igreja que ele não conhece, ele vai pregar, depois ele vai atender aquela comunidade, as pessoas que querem conversar com ele. Ou seja, olha a hora que esse pastor vai se recolher
para descansar. Ele precisa de um lugar para descansar. Então vamos parar de achar que pastor é um sujeito assim que Deus vai dar uma cartola para ele, ele vai tirar tudo de dentro da cartola. Pastor sério, não só ele tem que cobrar para pregar, exigir o mínimo o tipo de transporte que ele vai ter até onde ele vai pregar e também o tipo de acomodação que ele vai ter. Agora, a gente tem que entender que são coisas realistas. Não é certo o cara pegar e ir lá cobrar 100 mil reais para pregar, entendeu? E pedir como foi uma vez eu vi de uma banda gospel, né? Segundo eles iam louvar, né? Na igreja, que eles pediram não sei quantas, acho que mais de 500 toalhas, mas no seu fruta tinha lista de frutas que a banda, que os coitadinhos comiam. Para vocês terem uma ideia. Aí já era, as pessoas têm que ser realistas. Entendeu? E outra coisa, contratar banda para ir tocar na igreja. Peraí, você vai fazer um culto a Deus ou você vai fazer festa? Um show para as pessoas? Porque quando você paga para uma banda e tocar, ele não está tocando para Cristo, ele está tocando para o povo que está assistindo. Então já vai por aí. Agora, um pregador eu não acho errado, não. Tá? Porque pastor não vive de vento. Tem pregadores que realmente cobram. Para você trazer um pastor conhecido na sua igreja, você vai ter que desembolsar uma boa grana. Mas existem pastores conhecidíssimos, pastores seríssimos, entendeu? Que cobram valor simbólico para pregar. Enquanto tem aí aquele que não é pastor, é um comediante que fica falando sobre canal, sabe? Que até usa um cabelinho, cortou agora o cabelinho moderninho, entendeu? Que até ligam para perguntar se é do ministério dele pra gente. Ele foi lá em Araraquara pregar. Chegou no dia, não deu a bilheteria para um culto. É para explodir a cabeça mesmo, né? Não deu a bilheteria para pagarem ele falou, enquanto o dinheiro não estiver na minha mão, eu vou virar as costas e vou embora. E enquanto isso, eu já vi pastores sérios que foram pregar por um cachê simbólico, chegou no dia, a igreja não tinha condição, ele subiu, pregou, foi um ótimo culto, e ele saiu com um sorriso daqui a aqui, porque o galardão ele recebeu de Cristo. Mas aí é voluntário da pessoa. Eu, de verdade, eu não gosto desse negócio de ficar chamando pastor de vários lugares para pregar na minha igreja, se eu tivesse uma igreja física hoje. Para mim, culto dominical, quem prega é o pastor da igreja. Até porque tem uma liturgia, tem uma doutrina a ser seguida, né? Tem todo um cuidado que deve ser respeitado. Entendeu? Não é problema você trazer um pastor que você sabe que é da mesma linha teológica, que confessa, que professa a mesma fé que você para pregar. Agora, tem que se tomar cuidado. Tem pastor que vai na sua igreja para pregar e só confunde a cabeça dos membros. Ele sai de lá com duas visões, duas percepções, não sabe mais se é arminiano, se é calvinista, eles não sabem mais nem para onde eles vão. Eu já tive caso de igreja que veio o pastor colega, pregou uma borracha tão grande que a hora que o cara me devolveu o microfone, eu tive que falar então. O irmão falou isso, só que nós cremos nisso. Ou seja, a cara do peão cai. Aí chama para pregar em culto de doutrina, ensino bíblico. Não. Se for ainda uma festividade, sei lá, um congresso, um evento, ainda vai, mas você trazer uma pessoa, cada semana você traz uma pessoa para pregar na sua igreja, com linhas teológicas diferentes, com doutrinas diferentes, e para cultos dominicais, eu não acho legal. Não, e mesmo esses congressos da vida que aparecem aí. Vamos pegar os congressos que a editora Vida Nova faz, que a editora Fiel faz. Pega esses congressos que eles fazem. Fiel faz pastores e líderes, mulheres, jovens. São muito bons. Agora você pega essas conferência profética de Zé das Couve aí. Gente do céu, é um absurdo atrás do outro. Encontro tremendo. Eu já fiz, viu? Eu já usei droga gospel. Encontro tremendo. É uma tremenda de uma bacalhoada. Para não falar coisa pior. Eu participei de um congresso online, porque não está ocorrendo, né? Não está tendo físico. E eu participei da igreja do Augusto Nicodemos, é um congresso online para mulheres. E é excelente a dinâmica, o assunto, a abordagem. Não sei como que seria presencialmente, mas eu acho assim que trazer um monte de gente para sua igreja diferente, eu acho que só confunde, sei lá. Conheço um pastor lá em Araraquara que ele traz o pregador para a igreja dele pelo faturamento.
da noite. You know my mind is torn up. I never thought it'd be like this. We're like a broken record.